Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar. Podcast Cefascast. Envia também teu Espírito de paz e amor. O meu coração tem sede do meu Criador. Envia, Senhor, os teus anjos pra nos resgatar, pra nos proteger de todo mal, para nos guiar, Senhor. Manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos pra nos ensinar a te louvar e glorificar. Shalom, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um podcast Cefascast e nós vamos dar continuidade então aos nossos temas sobre a vida de oração. Vamos continuar a oração nas Sagradas Escrituras no Novo Testamento e vamos nos focar a oração na pessoa de Paulo, apóstolo, o que ele viveu e as suas cartas, o que ele nos ensina de como a igreja vivia a oração, o que era importante para a igreja. Você acabou de ouvir a música Anjos de Resgate, da banda Anjos de Resgate, essa música maravilhosa que nos eleva a Deus, que nos faz orar a Deus e orar pelos nossos irmãos, visto que esse é um dos maiores focos de toda a oração, é rezarmos uns pelos outros. Então vamos lá, vamos começar o nosso estudo, e nada melhor do que começar na conversão de São Paulo. Na conversão de São Paulo, aonde nós vemos lá que ele caiu, teve a visão do Senhor, ele que perseguia os apóstolos, tem a visão de Jesus, e então ele fica cego e ele vai para casa lá, vai para uma casa lá, não se diz de quem, e Paulo, no início da conversão, ele já fica em estado de oração. Nós vemos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 10, que havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor, numa visão, lhe disse: Ananias. Eis-me aqui, respondeu ele. O Senhor lhe ordenou: levanta-te e vai à rua direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Então, meus irmãos, o Senhor aparece a Ananias e anuncia já a presença de Paulo e de que ele, o endereço, né? Jesus, Deus deu a Ananias o endereço até, né? A rua, a esquina e tal, e Deus ainda fala: ele está orando. Então, meus irmãos, o primeiro sinal de conversão é uma atitude, uma vida de oração. É o primeiro sinal de conversão. Então vamos nos perguntar a nós, a mim e a você: nós estamos tendo uma atitude, uma vida de oração? Porque este é o primeiro sinal de uma vida de conversão. Nós vemos em São Paulo assim, ele se converte e ele já se coloca em estado de oração. Isso é uma noção fundamental para a conversão. Nós vemos Paulo falar isso em Romanos 8, versículo 14. Ele diz assim, versículo 13, aliás: de fato, se viverdes segundo a carne,
haveis de morrer, mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Pois todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porquanto não recebestes um espírito de escravidão para viverdes ainda no temor, mas recebestes o Espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Então, meus irmãos, é de fundamental importância esse versículo, porque ele fala aqui sobre a diferença de viver ainda na carne, viver ainda fora da conversão e viver no Espírito. E todos os que são conduzidos pelo Espírito é que são filhos de Deus. E esses filhos de Deus clamam Abba, Pai, quer dizer, têm uma intimidade com Deus, vivem uma vida íntima com esse Abba, Pai, chamam Ele de Pai. Isso é oração, meu irmão, isso é oração. Então, o primeiro sinal de conversão é uma vida de oração que precisamos cultivar. Então, levemos a sério a nossa vida, porque precisamos fazer isso para termos uma vida no Espírito, uma vida sincera diante de Deus. Paulo viveu a oração muito forte na vida dele, ele levou a sério. E em Paulo, ele que deixou o Novo Testamento, a maior parte são os escritos dele. Então, em Paulo, nós vemos um reflexo mais límpido de como que era a vida dos outros apóstolos, como que vivia a igreja naquela época. E Paulo dá-nos exemplos de como ele era um homem de oração. E uma oração incessante, uma oração que não se cansa, uma oração que insiste, uma oração que continua, uma oração que mesmo nas dificuldades não deixa nunca Deus, não deixa nunca de orar por si, pelos irmãos. A oração é uma batalha. Nós vamos ver isso mais adiante. A oração é uma luta. Mas, em primeiro lugar, vamos ver isso na pessoa de Paulo. Ele vai nos falar de quanto que ele reza. Em Romanos 1, versículo 9, Paulo diz assim: Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, anunciando o evangelho do seu Filho, me é testemunha de como vos menciono incessantemente em minhas orações. Olha só, meus irmãos, Paulo vai falar aos romanos, diante de Deus, que é minha testemunha, ele sabe como que eu menciono incessantemente em minhas orações os vossos nomes. Como que Paulo se coloca a interceder pelos irmãos incessantemente. É um grande sinal para nós isso. É um grande sinal para nós isso, que precisamos nos colocar mais em intercessão uns pelos outros. Paulo vai falar também em primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Mas agora, Timóteo acaba de voltar da visita que vos fez, trazendo excelentes notícias da vossa fé e caridade. Ele nos falou da afetuosa lembrança que de nós sempre guardais e do desejo que tendes de nos rever, desejo que também é nosso. Versículo 10. Noite e dia, com intenso, extremo fervor, oramos para que nos seja dado ver novamente a vossa face e completar o que ainda falta à vossa fé. Está vendo, meus irmãos? A presença da oração de Paulo pela comunidade dos Tessalonicenses. E tem mais um trechinho aqui, na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Sentimos-nos na obrigação de incessantemente dar graças a Deus a respeito de vós, irmãos. Aliás, com muita razão, visto que a vossa fé vai progredindo sempre mais e desenvolvendo-se o amor que tendes uns para com os outros. Versículo 11. Nesta esperança, suplicamos incessantemente por vós, para que nosso Deus vos faça dignos da vossa vocação e que leve eficazmente a bom termo todo o vosso zelo pelo bem e a atividade da vossa fé. Olha que profundidade, gente.
Olha que profundidade. Também no capítulo 2, versículo 13, Paulo diz assim: nós, porém, sentimos-nos na obrigação de incessantemente dar graças a Deus a respeito de vós, irmãos queridos de Deus, porque desde o princípio vos escolheu Deus para vos dar a salvação pela santificação do Espírito e pela fé na verdade. Meus irmãos, nós vemos em Paulo um homem de fé, um homem que ora incessantemente pela comunidade, pela igreja, pelos irmãos, pelos seus filhos na fé. Um homem de oração, um homem que se preocupa com seu rebanho, muito mais que isso, que se preocupa com seus amigos, com seus irmãos, e sabe que todos nós precisamos de oração, e que o melhor presente que ele pode dar a um amigo é a oração. É uma forte palavra para nós que precisamos acordar e orar mais uns pelos outros. Também em Colossenses 1, versículo 9, Paulo diz assim aos Colossenses: por isso, também nós, desde o dia em que o soubemos, não cessamos de orar por vós e pedir a Deus para que vos conceda pleno conhecimento da sua vontade, perfeita sabedoria e penetração espiritual, para que vos comporteis de maneira digna do Senhor, procurando agradar-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Está vendo, meus irmãos, como que é forte essa palavra? Ele diz também no versículo 3: nas contínuas orações que por vós fazemos, damos graças a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então está aí fatos fortes, latentes, de como que Paulo vivia essa intercessão, vivia esse amor, né? Levava a Deus essa intercessão. A epístola a Filemon diz assim no versículo 4: não cesso de dar graças a meu Deus e lembrar-me de ti nas minhas orações, ao receber notícia do teu amor e da fé que tens no Senhor Jesus e para com todos os santos. Então Paulo aqui não cessa de dar graças ao receber a notícia do amor e da fé que Filemon tem ao Senhor, e o amor e a fé que tem para com todos os santos. Então, meus irmãos, nós vemos aí uma oração contínua de Paulo. Paulo não cessa de orar pela igreja, pelos seus. Então, você tem rezado bastante pelos seus, você tem intercedido, como nós já falamos aqui, não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra as forças do mal espalhadas nos ares. Por isso a nossa oração tem que ser incessante. E sobre esse ensinamento de oração incessante, Paulo fala muito fortemente. Nós vimos aqui o testemunho de Paulo, de que ele vivia essa vida incessante de oração. Mas agora vamos ler os ensinamentos de Paulo sobre a oração incessante. E ele diz assim, em Colossenses capítulo 3, versículo 16: a palavra de Cristo permaneça entre vós em toda a sua riqueza, de sorte que com toda sabedoria vos possais instruir e exortar mutuamente. Sob a inspiração da graça, cantai a Deus de todo o coração salmos, hinos e cânticos espirituais. Tudo quanto fizerdes, por palavra ou por obra, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Está aí uma palavra forte para nós, que em tudo nós devemos dar graças a Deus. Em tudo levar essa palavra, elevar a Deus em oração as nossas súplicas e graças. Também em Efésios capítulo 6, versículo 18, Paulo fala assim: intensificai as vossas invocações e súplicas, orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos.
outra palavra forte. Também no capítulo 5, versículo 19, Paulo diz: recitai entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais, cantai e celebrai de todo o coração os louvores do Senhor. Rendei graças sem cessar e por todas as coisas a Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, rendei graças sem cessar. Sem cessar, meu irmão. É o chamado de Deus para nós. Viver uma vida de oração. Deus não quer que nós simplesmente tenhamos um momento de 30 minutos, de 20 minutos com Deus e uma vida toda pagã. Não. Deus quer que nós tenhamos uma vida consagrada a Ele e que toda a nossa vida seja uma oração. O nosso trabalho, todas as coisas. Na primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo vai falar no capítulo 5, versículo 16: vivei sempre contentes, orai sem cessar, em todas as circunstâncias, dai graças, porque esta é a vosso respeito a vontade de Deus em Jesus Cristo. Então nós vemos uma insistência de Paulo falando sobre a necessidade de oração, a necessidade de viver essa vida no Espírito, essa vida no Espírito, esse espírito de filiação a Abba Pai. Não é brincadeira. Paulo não estava brincando. Aliás, Paulo não fala nada à toa. Paulo tudo tem fundamento naquilo que Jesus nos ensina, naquilo que Jesus nos fala, como nós temos visto na nossa série, desde o Antigo Testamento. Deus quer ter um relacionamento conosco, e à medida que vai chegando ao Novo Testamento, ao final da Bíblia, esse relacionamento vai chegando ao cume, ao ápice. Deus quer estar conosco, até na Jerusalém Celeste. Deus quer nos relacionar conosco, e disso depende a nossa salvação. Pode ter certeza. Na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6, Paulo diz assim: não vos inquieteis com nada, em todas as circunstâncias apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante a oração, as súplicas e a ação de graças. E a paz de Deus, que excede toda a inteligência, haverá de guardar vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Gente, olha que receita maravilhosa. Eu quero até ler de novo. Guarda no teu coração essa palavra. Olha que receita para que a gente possa viver na paz, no shalom. Não vos inquieteis com nada. Em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante a oração, as súplicas e a ação de graças. E a paz de Deus, que excede toda a inteligência, haverá de guardar vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Que profundidade, né? Que bênção. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque Tu nos ensinas, Senhor, muitas coisas pela Tua palavra. A Tua palavra tem tudo o que nós precisamos para a nossa salvação. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Como eu estava falando, Paulo leva muito a sério a nossa vida cristã. E ele fala que também a nossa vida cristã é uma luta. É uma luta contra a carne, contra o poder das trevas. E também, por causa disso, também a nossa oração é uma luta contínua. Uma luta contínua. Em Romanos 15, versículo 30, vai nos dizer assim: rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e em nome do amor que é dado pelo Espírito, combatei comigo, dirigindo vossas orações a Deus por mim, para que eu escape dos infiéis que estão na Judéia e para que o auxílio que leva a Jerusalém seja bem acolhido pelos irmãos. Está vendo, meus irmãos, como Paulo leva a sério esse combate e pede oração? Como que nós precisamos combater pela força da oração, orar pelos nossos irmãos, orar pela nossa igreja, orar pela nossa família, orar porque estamos vivendo um combate. Não podemos brincar com Deus, não podemos brincar com a nossa fé, não podemos vacilar. Orar em todo momento.
Jesus falava: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Também em Colossenses, Paulo vai nos falar lá, capítulo 2, versículo 1. Desejo realmente que estejais informados do árduo combate que sustento por amor de vós e dos de Laodiceia, assim como de todos os que ainda não me viram pessoalmente. Olha só, meu irmão, ele já desejo que estejais informados do árduo combate que sustento por amor de vós. E ele vai continuar lá no capítulo 4, versículo 12. Paulo continua: Saúda-vos, Epáfras, vosso concidadão, servo de Jesus Cristo. Ele não cessa de lutar por vós em suas orações, para que, numa perfeita e plena convicção, permaneçais plenamente submissos à vontade divina. Quer dizer, Paulo vai dando um recado: Epáfras, vosso concidadão, ele manda uma saudação a vós. Esse Epáfras, que é servo de Jesus Cristo, ele manda um abraço para vocês, manda uma saudação. E Paulo fala: ele não cessa de lutar por vós em suas orações. Quer dizer, é uma luta, é um combate. Para quê? Para que essa luta? Para que permaneçais plenamente submisso à vontade divina. E Paulo continua, versículo 13: posso assegurar-vos que ele muito trabalha por vós e pelos que estão em Laodiceia e Hierápolis. Meus irmãos, você tem trabalhado em prol dos seus irmãos, da sua família? Você tem lutado com orações? Porque saiba que as vitórias que alcançamos é tudo pela graça de Deus. Nós temos uma arma em nossas mãos e nós muitas vezes não usamos. Nós temos uma arma em nossas mãos, meus irmãos, que é a oração. E precisamos colocá-la em prática. Precisamos colocá-la em ação. O que adianta um soldado ir para a guerra e ele não saber usar a sua arma e guardá-la? Nada vai adiantar. Ele precisa pôr a arma em atividade. Esse é a oração que precisamos levar no nosso dia a dia, combater pelos nossos irmãos e pela nossa igreja. O mundo depende da nossa oração. Os homens dependem da nossa oração. A igreja depende da nossa oração. Sem oração não há vitória. Sem oração não há vitória, porque é Deus que combate por nós. Não somos nós que vencemos, é Deus que vence em nós. Isso está muito claro na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 8, seguintes. Paulo diz assim: não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia. Fomos maltratados ali desmedidamente, além das nossas forças, a ponto de termos perdido a esperança de sair com vida. Sentimos dentro de nós mesmos a sentença de morte, para que aprendêssemos a pôr a nossa confiança não em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e nos livrará de tamanhos perigos de morte. Sim, esperamos que ainda nos livrará, se nos ajudardes, também vós, com orações em nossa intenção. Assim, esta graça, obtida por intervenção de muitas pessoas, lhe será a ocasião de agradecer a Deus a nosso respeito. Meus irmãos, mais claro que isso é impossível. Paulo coloca: a igreja depende da oração de vocês. Nós vamos conseguir nos livrar se ajudarmos também vós com orações nessa intenção. Meu irmão, precisamos botar nossos joelhos no chão e orar pela nossa igreja, e orar pelos nossos apóstolos, pelos nossos sacerdotes, pelos nossos pastores, pelos nossos mestres. Nós precisamos orar por aqueles irmãos nossos que estão conosco combatendo. Também na primeira carta de Paulo a Timóteo, ele diz assim no capítulo 2, versículo 1: acima de tudo, recomendo que se façam preces, orações, súplicas,
ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão constituídos em autoridade, para que possamos viver uma vida calma e tranquila, com toda piedade e honestidade. Isto é bom e agradável diante de Deus nosso Senhor, o qual deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Quer dizer, recomendo que se façam preces, orações, súplicas, ações de graças por todos os homens, porque Deus deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Está aí claramente para nós a necessidade de oração. E quero continuar insistindo nisso. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 16, só o iniciozinho, diz assim, João: se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não o conduz à morte, reze e Deus lhe dará a vida. Então, meus irmãos, nós precisamos orar. Nós precisamos orar e levar isso diante de Deus. Muitas coisas dependem da nossa oração. Muitas coisas não acontecem porque ainda não rezamos direito. Olha só, muito forte, né? Filemon, no versículo 22, na carta a Filemon. Ao mesmo tempo, prepara-me pousada, porque espero, pelas vossas orações, ser-vos restituído em breve. Quer dizer, Paulo já fala, eu já espero voltar aí para ver vocês. Vocês vão orar por mim e eu vou ter essa graça. Então já vai me preparando uma pousada. Então as coisas acontecem se tiver oração. As coisas acontecem se orarmos uns pelos outros. Essa é a mensagem principal de Paulo. Essa é a vida de Paulo. A vida de Paulo é rezar pela sua igreja. A vida de Paulo é rezar um pelos outros. E ele pede isso, ele fala isso, nós precisamos fazer isso. Em Filipenses capítulo 1, versículo 3, ele fala assim: dou graças a meu Deus, cada vez que de vós me lembro, em todas as minhas orações, rezo sempre com alegria por todos vós. É para nós um grande júbilo receber isso aí. Então já vai colocando no seu coração as pessoas que você precisa rezar, as pessoas que você precisa colocar na sua vida de oração, a sua família, principalmente a sua família. Abre os olhos e reze pela sua casa. Faça um muro de proteção sobre a sua casa, né? Coloque um muro de anjos, um muro de oração ao redor da sua casa, do seu lar, para que o inimigo não possa ter acesso. Em primeira carta de São Paulo ao Timóteo, capítulo 5, versículo 8, ele fala assim: quem se descuida dos seus, e principalmente se descuida dos de sua própria família, é um renegado, pior do que um infiel. Palavras fortes para nós, mostrando para nós a necessidade de estarmos atentos com relação à nossa casa. Na segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 3, ele diz assim: dou graças a Deus, a quem sirvo com pureza de consciência, tal como aprendi de meus pais, e me lembro de ti sem cessar nas minhas orações de noite e de dia. Essa, meus irmãos, é a vida de Paulo, que se refletiu para nós nesse dia de hoje como um exemplo ímpar de oração pela igreja, de oração por todos nós. E para fechar esse momento, a primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2, Paulo fala também: não cessamos de dar graças a Deus por vós e de lembrar-vos em nossas orações. Meus irmãos, ainda tem muito mais versículos, tá? Mais coisas que poderíamos estar lendo e falando, mas eu me limitei aqui porque são muitos, não podemos demorar mais tanto. E coloca no teu coração essas palavras, se possível releias. Leia a carta aos Romanos e vai lendo até o final as cartas dos outros apóstolos. Se coloque em oração, que muito Deus vai fazer no seu coração. E nos coloquemos em oração. Rezemos pela nossa igreja, rezemos por todos, para que Deus derrame uma graça sobre nós. Seja um anjo, meu irmão, seja um anjo. O anjo é aquele que também intercede, que leva as orações a Deus. Seja um anjo na vida dos seus irmãos, seja um anjo na vida da sua casa,
seja um anjo elevando a Deus orações de súplica e proteção. Fique na paz de Deus e escutando agora essa música do Anjo de Resgate, né, onde nós nos colocamos diante de Deus como irmãos, né, como sou teu anjo, né, sou teu anjo. Então vamos ser anjos para nossas casas, vamos ser santos intercessores para que Deus possa realizar a sua obra. Fique na paz, Deus te abençoe imensamente e que Deus te dê a graça. Eu já quero rezar aqui para que Deus te dê a graça de viver essa vida de oração e rezarmos para que a Igreja de Deus, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, vença todos os impérios do mal nesse mundo. Amém. Resolvi pedir a Deus pra que eu possa te guardar, ser teu anjo protetor, te velar e te cuidar. Quando eu precisei, pus tua vida em mim. Deus, permita-me ser teu anjo aqui. Eu pedi pra Deus gravar o teu nome em minha mão. Deus foi muito mais além, te gravou em meu coração. Já não posso mais esquecer de ti. Tua vida, Deus, transplantou em mim. Há um anjo aqui que intercede por ti. Trago um pedaço do céu no olhar pra te dar. Há um anjo aqui bem pertinho de ti. Basta acreditar, sou teu anjo aqui. Trago um pedaço do céu no olhar pra te dar. Há um anjo aqui bem pertinho de ti. Basta acreditar, sou teu anjo aqui. Há um anjo aqui bem pertinho de ti. Basta acreditar, sou teu anjo aqui. Basta acreditar, sou teu anjo aqui. Podcast Cefascast.